Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Para acessar a sua-igreja.blogspot.com. O que aconteceu com o irmão Alex? Olha, eu acho que é uma coisa que muitos pastores, eles esperam, né? Eu venho dizer. Muitas pessoas esperam uma queda minha, né? Um tropeço, né? O ser humano, ele é falho, ele é cheio de pecado, né? Nós somos pecadores, imperfeitos, cheios de defeitos. Quando nós passamos a pregar a verdade de Cristo, as pessoas, elas esperam, aquelas que não gostam do nosso trabalho, ou de qualquer pessoa que prega a verdade, o que elas esperam? Que a pessoa ela venha se desviar, para que elas venham dizer assim, ó. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Foi se levantar contra o ungido de Deus, Deus colocou a mão nele, né? Hoje eu venho, gente, com muita dor, tristeza no coração, né? Anunciar algo para vocês. Então as pessoas, elas torcem, né? Eu conheci um levita que, gente, olha, eu não sei se eu devo dizer o nome dele, né? Mas eu não vou dizer porque não convém, né, que eu diga. Mas é quando você vê uma pessoa louvando, que você, sabe, sente o céu se abrindo assim, sabe? Tipo, uma pessoa que realmente ama a Deus, realmente quer que o louvor venha tocar os céus, né? Não como essa geração de hoje. Então, e aí você vê essa pessoa sendo usada por Deus. E porque a pessoa foi, né? Veio do mundo homossexual, se converteu ao Senhor, está pregando nas igrejas. As pessoas começaram, né? Deus estava usando. Ah, aquele viadinho, aquele viado, aquele não sei o que. Isso aí não é no mundo não, gente. É dentro da igreja, né? Dentro da igreja, né? Aí eles dizem que é a geração, né, que odeia o pecado e ama o pecador, né? O que aconteceu? Fez com que esse rapaz ele desviasse, né? Voltasse para o caminho, né, da onde ele achou que nunca mais ele iria voltar. Então ele voltou para aquele caminho. Eu nunca mais ia passar por aquilo. Conversei com ele e me disse algumas coisas, mas como a gente tem que curar, né, a pessoa tem que confortar e também tem que falar a verdade, esse irmão já não quis mais conversa comigo, porque, gente, nós não podemos, nós temos que defender a ovelha, mas ao mesmo tempo também temos que guiá-la. Olha, o que fizeram com você foi errado, são pastores que vão pagar, né, perante o Senhor e tal, mas você não pode viver dessa maneira. Então a pessoa prega, né, mas quando é a hora de viver, quando está afastado de Cristo, né, que tem que mostrar, né, porque como as pessoas me falaram, é uma pessoa que ia muito atrás das pessoas que estavam desviadas, amigos desviados, mas na hora dele viver aquilo que ele pregou, infelizmente ele foi reprovado, né, pelo Senhor. Então ele vai ter que voltar todo o caminho, passar por um processo de purificação na mão de Deus, né, ver que aquele não é esse caminho que ele está não é o caminho certo. Sofre os castigos de Deus porque ele conheceu a palavra, pregou, para aí que ele venha se arrepender novamente. A vida, olha, dá até dó, né, de pensar como que uma vida desse irmão vai ficar até que ele venha voltar de novo para os braços de Cristo e se arrepender. Mesmo que foi, gente, por causa de pastores, né? Nós não podemos virar as costas para Deus por causa do homem, né? Então, hoje, esse dia de domingo, né, foi dia, né, que as pessoas comemoram o Dia das Crianças. Passei um dia bom, passeei. Mas no domingo à noite,
Ia fazer uma pregação sobre igrejas pentecostais, né? O movimento pentecostal, aquele movimento, né, que as pessoas ficam pulando, gritando, batendo palma, porque eu nunca fiz. Por quê, gente? Por quê? Porque eu estava procurando uma palavra para poder firmar a palavra que Deus me deu, né? Não posso chegar e falar de mim mesmo, não tenho nada de mim mesmo para dar para vocês, né? Mas buscar a Deus, né? É isso que eu posso te dizer, o reino de Deus, aceitar Jesus, andar no caminho, né? Andar no caminho, não é aceitei Jesus, eu faço o que eu quero porque eu estou salvo pela graça, não. A graça significa um favor que a gente não mereceu, né? Deus, ele deu o filho dele. Mas isso não quer dizer que ele vai salvar todo mundo, né? Porque Jesus, ele pagou um alto preço, sofreu, gemeu, né? Então temos que andar como ele andou, né? E não aceitar falsas doutrinas. Então comecei a procurar. Eu tomo muito cuidado, gente, porque você pode ver que existem muitas coisas que eu não falo, sobre igrejas que eu não falo. Deus é amor, eu nunca falei nada. Estou procurando palavra a respeito que a Deus é amor fala que o batismo em tanque não vale, né? Que só vale em água corrente, dizendo que quem se batizou, né, em tanque não está batizado, né? Ninguém se batizou com tanque, né, gente? Tacando um tanque na cabeça, não, o tanque não. Mas as águas que estavam dentro do tanque, né? Então, imagina, né? Então eu fico imaginando, vamos para uma cidade grande que não tem rios, não tem nada, né? As pessoas querem se batizar, aí tem que marcar. Eu não, aí eu já falo de mim, não da palavra, né? Eu não vejo que Deus, ele vai botar um limite para o ser humano aceitar ele, né? Imagina um lugar que não tenha, né? Tipo um polo norte, né? Como que a pessoa vai se batizar se não for num tanque, né? Aquele lugar gelado, sem um rio natural assim que a pessoa possa mergulhar. Mas porque isso é um lugar que está todo congelado e a pessoa não pode se batizar porque, né, eu vejo a salvação é para todos, né? Jesus, ele morreu por todos, Deus deu ele pelo mundo, né? Então aí comecei, né, a fazer, porque eu sempre vi, gente, movimentos nas igrejas de pular, gritar, berrar, bater palma, mas palavra que é bom nada. Você pega um versículo, né, e se põe mentiras em cima de versículo, né? Se pelo menos estivesse pregando a verdade em cima de um versículo, tudo bem. Passa a história para a pessoa do que diz a palavra de Deus, depois usa o versículo para se basear a pregação em cima, né? Mas eu sempre sempre gosto muito, né? Vou dizer a preferência, né, minha é a Igreja Assembleia de Deus, né? Os louvores, gosto, apesar que mudaram muito, né? Ontem eu estava passando junto com a irmã Dayana, minha filha, nós passamos na frente de uma igreja onde tinha louvor com bateria, guitarra, aquele som de instrumentos, né, ensurdecedores, e vemos ali o que eu vi no mundo, né? Eu vi esse irmão que eu estava falando que era um levita, ele dá aulas de street dance, né? Quem sabe academia é uma dança, né? Tipo, eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que é uma dança bem daquelas agitadas, esse tipo de coisa. Quando esse irmão se desviou, ele postou um vídeo, né? Não demorou muito, ele voltou a dar aulas de street dance. E teve um evento aqui na cidade de Itatiba, né? E aí ele postou o vídeo que ele fez. Gente, é uma das coisas, né? Pode dizer que é a coisa mais triste, que eu estou exagerando, mas é uma das coisas mais tristes, né, que eu já vi na minha vida, né? E a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, da presença de Deus, e depois a gente vê uma pessoa totalmente vazia. Olha, gente, eu vi essa dança, né, dele. Eu tô falando a respeito da dança, gente. Quero que vocês entendam o seguinte: aqui nós não somos fanáticos, nós buscamos e adoramos ao verdadeiro Deus, não é fanatismo. As pessoas confundem, o fanático. Não, imagina, as pessoas chamam de fanático porque me ameaçaram, né? Me ameaçaram, já quiseram me agredir. Já ouvi pregações no altar que o Velho Testamento não vale, que a palavra de Deus não vale.
só o Novo Testamento. Isso aí não existe, gente. É base bíblica. Nem Jesus, nem Paulo, nem nenhum discípulo invalidou o Velho Testamento, né? Então assim, já vi as pessoas jogarem a palavra de Deus no chão, né? Então é isso que a irmã Daiane fez um vídeo. Vamos postar, já está postado, não me lembro do nome. Mas assim, você não tem que me escutar, irmão Alex. Você tem que escutar a palavra de Deus, né? Não é irmão Alex, o irmão Alex é o instrumento de Deus, né? Como outros pastores, você tem que escutar. Por que o povo ele está tão errado, gente? Tão errado. Eu vou entrar nesse assunto já, porque eles não leem a Bíblia. Eles só estão atentos no que diz o pastor da igreja deles. Gente, e eu estou completamente abalado, né? Você pode falar, então ele caiu. Agora, vimos a queda do irmão Alex. Então eu vi esse irmão dançando e você vê uma pessoa que está cheia da presença de Deus e depois sem a presença de Deus, né? Foi bem uma experiência bem interessante, gente. Parecia um saco, sabe? Tipo como se não tivesse nada dentro. Marionete, você vê aquelas marionetes que as pessoas, eu acho que é marionete, que as pessoas pegam a cordinha e ficam fazendo assim com os dedos, e aquelas cordinhas faz se mexer o braço, as pernas. Ele estava igualzinho, gente. Não estou exagerando não, não é fanatismo não, gente. É uma experiência que eu observei e dou graças a Deus por isso, para hoje estar passando para vocês, né? Isso. E aí domingo eu passei em frente de uma igreja, não vou dizer o nome, mas é de Itatiba também, porque essa cidade está aqui. Não é à toa que Deus virou as costas para as igrejas dessa cidade, né? Como eu estava falando para a irmã Daiane, a gente fala de Apocalipse, a gente fala do que Deus vai trazer de mal sobre este mundo, e as pessoas falam assim: não, Deus não vai fazer isso não, porque Deus é bom, né? A Bíblia fala, né? Jesus é bom. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Mas temos que lembrar, gente, que Deus jurou pela palavra dele. E ele não voltaria atrás no que ele falou, né? Então existe algo já determinado de ruim sobre este mundo e não vai voltar atrás, né? Então eu passei em frente dessa igreja e eu vi guitarras, baterias e o povo batendo palmas. Gente, é a coisa mais triste que eu pude observar. Agora eu posso dizer isso, né? Porque eu estava passando e essa igreja ela tem muitas portas de vidro. Fica perto do Extra da cidade de Itatiba. E a gente vê aquele povo assim batendo palmas assim bem devagar. Um povo triste, um povo que vai para uma igreja querendo alcançar Jesus, e a gente vê ali no altar que pessoas que querem aparecer, pastores que querem aparecer, e a gente começa a ver que a alma, né, do povo, ela não está, né, ela não está mais recebendo Deus, né? A igreja está bem cheia, né? Nós estamos falando aqui de igreja cheia, gente, né? O pessoal, eles batem no peito, as pessoas batem no peito e dizem assim: você está falando da igreja universal, mas a igreja universal está cheia. Você está falando da mundial, mas a mundial está cheia. Você está falando da igreja A, B ou C, mas a igreja está cheia. Gente, olha, Jesus ele comenta, está com essa com a irmã Daiane. Jesus ele frisa, né? Toda a palavra de Jesus ela é maravilhosa, né? E ele diz a respeito de duas portas, né? A larga e a estreita. Então você vê que ele diz que muitos entram, né? O caminho espaçoso, e aquele caminho apertado, sabe, a porta apertada, o caminho estreito. Ele diz claramente que poucos são as que a encontram, né? Esse caminho, né?
Então você vê que ele declara, né, na palavra de Deus que muitos, né? Quero ver se eu acho aqui. A porta é estreita. Lucas 13, versículo 22 em diante fala assim: Porfiai, né? Por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só, muitos, né? Então a igreja está cheia, gente, não quer dizer nada. Já falei isso aí, né? Se você bate no peito, se você está achando que a sua igreja está cheia, que o irmão lá que não sabe de nada, temos aqui 50, 100, 200, 300 membros, porfiai entrar. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre, respondei-vos vós dizer: Não sei de onde vos vem. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes. Eu encontrei aqui Mateus 7, 13. Diz assim, ó: Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então você vê que Jesus, ele já deixa claro que muitos entrarão, mas ele está dizendo que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então a gente pensa assim: quem está no mundo está na porta larga, né? E quem está na igreja está na porta estreita. Não. Ele diz aqui, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta. Então assim, é uma porta larga, que a pessoa está entrando achando que é a porta certa e não é a porta certa. São pessoas que entram na porta achando que essa porta é Jesus, que vão buscar Jesus, que vão encontrar a salvação. Porque ele diz claramente que elas entram, né? Então não são as pessoas que estão do mundo. As pessoas que são do mundo e vêm para a igreja, para uma igreja errada. Doutrinas erradas, doutrinas que não pedem de você nenhum tipo de mudança, né? Então diz assim, ó: Porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então as pessoas estão no mundo, elas estão no mundo, né? Elas não estão entrando no mundo, elas já estão no mundo. Mas ele fala aqui que é para a gente entrar pela porta estreita, né? Porque largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque estreito é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então você vê, através dessa palavra, Jesus, você vê através dessa palavra que existem duas portas, né? O caminho largo e o caminho espaçoso. São o caminho das pessoas que querem Deus e o caminho das pessoas que querem ser salvas vivendo da maneira que elas vivem, né? Então elas, é como a igreja católica, como exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A igreja Testemunho de Jeová, templo, né? Que eles não gostam, não é igreja, eles são congregação, né? Então assim, eles vão lá bater o cartão, né? Cometem adultério, homicídio, mentem, roubam, furtam. E aí eles se colocam diante da casa de Deus, dizendo que eles estão salvos, que eles podem cometer todas as abominações, né? É isso que diz a palavra de Deus. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então você vê que poucos encontram esta porta, mas você não vê ele dizendo que poucos são os que entram. Agora você imagina os que entram por ela, porque as pessoas vão encontrar: opa, peraí, é dessa maneira. Mas gente, olha, então aí eu comecei, né, a analisar tudo. E aí você deve se perguntar: tá, o que é que aconteceu com o irmão lá que desviou, né? Porque a gente está vendo aqui, ó, que entrar pela porta estreita, né, Deus está mandando, porque larga é a porta, ou seja, são duas portas, né? São duas portas. Então o evangelho, ele está sendo pregado assim: faça o que você quer que você vai ser salvo.
trocaram a glória de Deus por dinheiro, né? Isso aí, gente, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é segredo nenhum para as pessoas, né? Que abandonaram a palavra de Deus, né? Poucas pessoas a gente vê na internet, poucas pessoas se manifestam contra esses pregadores que são Bispo Macedo, Silas Malafaia, falam, né? Quem mais? Temos aí o Abílio Santana, Marcos Feliciano. Aí você fala, nossa, como é que ele está falando desses homens de Deus, né? Bispo Macedo, dono do Templo de Salomão. Olha, aí a gente começa a ver que Jesus depois vem, olha, tomem cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sistema religioso, gente, que criaram na face da terra, né? Que eu imagino, né? Paulo, com certeza ele bateria na cara de muitos, se ele pudesse, na cara de muitos pastores, né? Se ele visse, né, o que a obra dele se tornou. Então, é a mesma coisa, né? A pessoa, ela prepara um presente lindo para oferecer para Deus e vem um outro, né, que herda, né? E ele oferecer um lixo para Deus, entendeu? Que é o que os pastores dessa geração oferecem para Deus, são lixo. Os membros oferecem lixo para Deus, né? E pensam que porque suas igrejas estão cheias, as pessoas estão salvas, né? Que a palavra de Deus, ela mostra totalmente ao contrário aqui, né? Jesus falando, né? E aí estava vendo, né? O que aconteceu? Será que então o irmão Alex agora vai pôr um ponto final nesta obra que ele está fazendo? Desanimou, tá vendo que não vai? Sinceridade, gente, Deus não desistiu de mim, né? Deus, ele foi no mais profundo, né, do meu abismo que eu caí. Ele foi me resgatar, né? Para isso eu tive que dar ouvido à voz de Deus, eu tive que reconhecer que eu estava errado, eu tive que olhar para o Deus Todo-Poderoso e ver nele que ele tem todo o poder. Que nem tem uma pregação que a gente vai fazer. Marcos Feliciano, né, diz que Deus tem que obedecer o homem, né? Ele não pode fazer, Deus não pode fazer o que ele quer, né? Ele não pode. Então assim, sabe, gente? Aí eu comecei a ver. Eu comecei a ver uns vídeos, né? Talvez o nome assim que eu vou colocar nesses vídeos para você ver, eu peço que você venha ver, é assim. Vídeos que todos devem ver. Vídeos que todas as pessoas devem ver, né? É obrigação do ser humano ver esses vídeos. Então vai ser esse título: vídeos que as pessoas devem ver, alguma coisa assim, né? Que as pessoas são obrigadas a ver. Quando você vê um título assim, procure e abre. Você vai entender o que eu estou sentindo, né? Por causa da palavra de Deus e da santidade do Senhor. O que se tornou a obra do Senhor. Então aí eu chego assim, muitos pastores acham que queriam ouvir isso da minha boca, que eu estava enganado, né? Realmente eu procurei a palavra para falar sobre igrejas pentecostais, essa gritaria, essa aberração dentro das igrejas, esse sapateado, essa coisa, né, que eles fazem dentro da igreja. Comecei aí, eu digo para vocês que realmente eu estava enganado, né? Por isso que eu falei para vocês que eu procuro a palavra para poder pregar. Eu procuro a palavra para poder dizer. Eu procuro a palavra para poder mostrar para as pessoas qual seja a verdadeira vontade de Deus, né? Para que elas não venham a pecar contra o Senhor, que elas não venham a errar contra o Senhor, né? Porque, gente, os pastores, eles, infelizmente, né, eles fecham o reino de Deus para os homens, né? E a gente vê isso tá escancarado, né? Qualquer um vê,
né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu realmente estava errado com os meus pensamentos, né? Eu achava, gente, que a obra de Deus, ela estava ainda caminhando para a perdição. Sabe, que os pastores estavam caminhando para o precipício. Que as pessoas, né, das igrejas, principalmente da cidade onde eu moro, Itatiba, que elas estavam aí, sabe, começando as abominações. Pois eu estava enganado. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo o vídeo, o blog, YouTube, Facebook, seja lá de onde você estiver ouvindo, né? Eu moro na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Eu quero dizer para vocês assim, não só aqui, né, em Itatiba, mas no mundo, né, é pior do que eu imaginei. Eu quero dizer para vocês, declarar para vocês que eu me enganei porque eu achei uma coisa e é pior do que eu imaginei, né? Então eu peço que vocês venham acompanhar os vídeos, né? Que vocês venham a ver esses vídeos que as pessoas são obrigadas a assistir, porque você está correndo um sério risco, a tua salvação está correndo risco, nós estamos correndo risco, sabe, de Deus, Ele enviar Jesus para arrebatar a igreja, porque se dermos ouvido aos falsos profetas, gente, porque a irmã Daiane pregou esse dia, um desses dias, e é a mais pura verdade que vem da parte de Deus, gente. Se não tomarmos cuidado, estamos sujeitos a ficar neste mundo de horror, gente, que vai se tornar isso aqui. Gente, olha, assista, são 4 vídeos. Eu fiquei totalmente horrorizado com o que está acontecendo, e é uma minoria. Não sei como é o nome do rapaz que fez esses vídeos, mas é uma pessoa, sabe, enviada por Deus, porque nós estamos aqui falando há 2 anos, nós vemos uma pessoa. Por que o povo ele está caminhando para a perdição? Nós estamos falando aqui sobre a palavra de Deus. O povo está errando gravemente diante da face do Senhor, porque eles não leem a Bíblia, eles não dão atenção para a palavra de Deus. O que o pastor falar está valendo, e não é isso que diz a Bíblia, né? Gente, não vamos engolir essa salvação fácil que os pastores têm colocado para você, para tomar o teu dinheiro, para eles se banquetearem, porque são falsos profetas, são porcos vestidos de gravata. Olha, gente, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Deus disse para Ezequiel, olha, Ezequiel, te mostrarei coisas piores, né? Então, gente, não é brincadeira. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Terríveis abominações. Vou te mostrar uma coisa da palavra de Deus. Os pastores, eles não têm mostrado para vocês, né? Porque o pessoal acha assim, podemos fazer tudo. Esse Deus ele é o Deus, paz e amor, né? Tipo Deus, um Deus hippie. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não é a que eu ia achar. Não é a que eu ia achar, aquela que Deus manda Ezequiel cavar na parede, fala, olha as abominações que fazem aqui. Depois que ele vê as abominações, ele fala, ainda mostrarei piores abominações do que essas. Então eu vi isso no domingo, né? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Ezequiel 20, 13, olha só. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente o meu sábado. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. No versículo 12 fala assim: e também lhes dei o meu sábado, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aí eles profanaram o sábado que Deus... Por que Deus não recebe mais esse sábado do homem? Porque o homem, ele usa o sábado para fazer todo tipo de coisa, né? Por isso que Jesus falou que ele é o Senhor do sábado. Porque assim, a ideia de Deus, a vontade de Deus era o quê? Que a gente evangelizasse, falasse de Deus no sábado, se separasse para Ele, né? Você pode trabalhar, você pode fazer tudo,
mas ele queria que as pessoas ficassem ali sabe, agora não, o pessoal pega, vai cometer adultério, mentir, roubar e usa o sábado como pretexto para não trabalhar. O que adianta? Então Deus fala aqui, ó, profanaram o meu sábado, né? Rejeitaram meus estatutos, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Profanaram grandemente meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir, para acabar com eles, né? O que fiz? Porém foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. Então, por que Deus ele fez aquilo com o povo no deserto? Para que as pessoas, as nações, não falassem, poxa, Deus, né, libertou eles lá, e eles ficaram naquelas orgias lá perante o bezerro de ouro. Então, gente, o que Deus fez com o povo dele, gente, foi para dar exemplo. Nós temos que lembrar o seguinte, Deus deu o exemplo, Deus pegou filhos dele, de Israel, ele consumiu, né? Deus, ele por várias vezes destruiu Israel, ele enviava os inimigos contra Israel, o próprio Deus levantava inimigos para destruir aquele lugar, até o templo de Salomão. Então você tem que ver que essa terra, gente, imagina esta terra na mão de Deus. Então as pessoas estão brincando de igreja, estão brincando de movimentos que não existem. É o mundo dentro da igreja. Não é que há um avivamento, né? Não há avivamento nenhum. O que acontece é que o mundo está se sentindo à vontade dentro das igrejas. Não há, sabe, é um Jesus que pode se fazer tudo. É um Jesus que a pessoa não precisa mudar. É um Jesus porque Jesus sempre falava, vai e não peques mais, vai e não cometa o mesmo erro, para que não te aconteça coisa pior. É isso que Jesus falava. Só que essas abominações, gente, têm sido trazidas por pastores, né, que falsificam a palavra dele. E a gente vê que Deus, ele tem falado, trazido a palavra dele. E quando eu vi esses vídeos, gente, né, a gente vê, graças a Deus por isso, que a gente fala assim, nossa, é que nós estamos falando mal. Não, nós estamos observando a palavra de Deus, coisa que a tua igreja, a sua igreja, ela não está fazendo. Ela não está levando você a ler a Bíblia. Por isso que o povo, ele está caminhando todas as nações para um inferno, né? E depois vocês não vão poder gritar, dizer que não sabiam, sabe? Porque vocês já estão, eu estava meditando sobre isso hoje, esses pulos que existem no altar, esses gritos que existem no altar dentro da igreja, esses choros que existem dentro das igrejas, isso nada mais é do que a alma dessas pessoas lamentando, sentindo o calor do inferno, né? Porque dizem que são igrejas com fogo. As almas delas já estão pulando dentro delas, gritando, gemendo, né? Mas o povo ali não está percebendo que isso já é uma preparação para o fogo que não vai se apagar, né? Porque querem fogo, querem fogo, querem fogo, e é isso que Deus vai dar para todos eles, que é fogo. Vou ler mais uma palavra aqui em Ezequiel 20. Diz assim, 20:31. E quando vocês oferecem os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados por todas as vossos ídolos até este dia? E vós me consulteis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis, e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá. Quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo a madeira e a pedra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Deus, ele preparou um dia, né, que é o dia do Senhor, que é o que a Bíblia diz que é o Apocalipse,
Diz mais aqui no versículo 34: E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim, da terra e das suas prevaricações os tirarei, para a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Então você vê que Deus, né, não está, gente, não fica satisfeito quando as pessoas elas querem se misturar. Quando as pessoas elas querem assim, vamos fazer, eu vi, tem nesses vídeos aí, você pode acompanhar, vídeos que as pessoas são obrigadas a assistir, devem assistir, os louvores, né? Os louvores misturados com futebol, coisas do mundo, sabe? Gente, essa misturada, né? Que colocaram nas igrejas, este nojo que se tornou os altares, né? Sabe, eu imagino assim que Deus, ele tem vontade de derramar todo o vômito, né, que ele pudesse sobre todos os altares, porque isso aí, gente, as pessoas elas transgridem, né, o mandamento do Senhor e não dão ouvido à voz do Senhor. Eu achei aqui a palavra, Ezequiel 8, diz assim: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então, gente, eu estava vendo algumas abominações. Deus, nesse domingo, dia 12, né, que as pessoas comemoram o Dia das Crianças, é como se Deus, né, o verdadeiro Deus, não é o Deus que as igrejas pregam, né, o verdadeiro Deus, eu estou falando do verdadeiro Deus, não estou falando do Deus da igreja católica, do Deus da igreja Testemunho de Jeová, no Deus da igreja evangélica, não estou falando desses deuses, né, deste mundo, estou falando do verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus, ele diz assim que mostraria maiores abominações do que estas, né, que eles fazem. Então, gente, eu vi pregações como o Marcos Feliciano dizendo que Deus, né, que Deus, ele tem que pedir permissão para o homem para poder fazer alguma coisa na terra. Eu vi pastores, sei lá que novo, eu não vou dizer quem é porque eu não conheço, né? No vídeo tem que é uma pessoa muito conhecida, sendo praticamente puxado por demônios, né? A pessoa impedida de ler a Bíblia e dizer que é o Espírito Santo. Eu vi louvores totalmente endemoniados. Eu vi pessoas dizendo que se você der uma oferta por amor a Deus, você é um trouxa, você não deve fazer nada por amor, mas por interesse. Por isso que as igrejas estão cheias de vendas hoje. O povo não dá mais por amor, tem que dar dinheiro na igreja e trazer alguma coisa para casa, porque pastores ensinaram dessa maneira. Ele diz mais aqui, no versículo 15 agora do capítulo 8 de Ezequiel: E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que estas. Então você vê que Deus, né, ele mostrava abominações e mostrava outras maiores. Eu vi um vídeo, né, não vou comentar nomes porque eu não sei se é verdade, né, mas eu vi um trecho a qual um pastor ele
cometer um adultério. Gente, nós estamos falando aqui, o homem é falho, é pecador, Deus sabe. Se pecarmos, temos um advogado, né? Mas o problema é a falta de arrependimento, né? A qual um pastor, ele cometeu adultério com uma irmã casada, né? Foram para um motel e o pastor ainda teve coragem de filmar. E essa filmagem, gente, ela foi parar na internet. Olha só, gente. Olha só o ponto, né? Que as coisas de Deus, os pastores, eles perderam totalmente o temor ao Senhor, né? Pela palavra, pela santidade, o nome glorioso, né, do Senhor. E Deus sempre falando assim, você vai ver coisas piores. Gente, este domingo, né, passei um dia muito bom com a minha filha, mas à noite eu comecei, né, a pesquisar para poder fazer esse vídeo do igrejas pentecostais. Gente, olha, eu quero dizer para vocês, pastores de plantão, que eu não tenho medo de pastor, não tenho medo de homem, né? Eu tenho medo de Deus, né? Eu temo a Deus, né? Então, assim, você pode ter certeza que tudo que é fora a doutrina do Senhor, né? Fora, sabe, essas igrejas que vivem bagunçando, sabe, que parece um monte de gente sem noção, gente, sabe, que não tem a palavra de Deus. Ah, eu tenho Espírito Santo, eu tenho fogo. Sim, você tem fogo, você está buscando fogo, você está querendo fogo, e você vai, mas não se esqueça de uma coisa, né? Não se esqueça que o fogo, né, que Deus, né, ele é um fogo que não se apaga, né? E que a chama que ele diz, que o fogo, né, nunca se apagará, né? Então as pessoas estão buscando fogo, as pessoas estão indo para o inferno, não estão pregando a palavra de Deus, não estão levando Jesus verdadeiro, a igreja não se arrepende, a igreja não tem nada, gente, não tem nada, nada, é só doutrinas de homens, é carne. Diz mais aqui, e diz-me, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Então me disse, no versículo 17, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, né? Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, gente. Gente, olha, vocês têm que entender uma coisa, gente. Esta palavra de Deus, o povo de Israel, ele não poupou o povo de Israel. Imagina nós que somos as nações que alcançaram Jesus, né, que somos gentios, que somos aqueles que foram alcançados pela palavra através de Jesus Cristo. Você acha que Deus, ele vai poupar uma geração como esta? Você acha que os olhos do Senhor não estão vendo que essa geração de falsos profetas, foi como eu falei para a irmã Daiane, disse assim, você nasceu na geração dos falsos profetas, dos falsos doutores, dos falsos pastores, dos falsos mestres. Nós nascemos, nós vivemos nessa geração, a qual os olhos do Senhor não poupará. Gente, prestem atenção. Deus tem uma promessa para o povo de Israel, né? E Deus vai separar 144 mil, né, das tribos de Israel. Então, como que Deus vai ter cara, né, vou dizer assim, como que Deus vai ter cara de chegar para o povo dele e falar assim, eu castiguei vocês, mas eu não castiguei aqueles que erraram, que são do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão. Deus, ele é justo, gente. Deus, não podemos esquecer que ele é justo e ele começou a castigar primeiro a cidade dele, o povo dele. Então a palavra de Deus, ela mostra, para que já que o seu pastor ele não lê para você, nós vamos ler, né? Nós vamos falar para você, nós vamos ler aqui, já. Existe lá em Apocalipse um povo que será separado, que ficará na terra depois do arrebatamento, né? Que é o povo que vai servir de testemunha, né? Vai ver tudo o que vai acontecer, para realmente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que são das 12 tribos de Israel, né? São 144 mil que vão ser selados, né? Que praticamente, gente, não vai acontecer nada, né? Se for pegar todas as pragas e ver só o que vai acontecer com eles, é uma minoria de pouca coisa,
mas eles vão testemunhar que o que Jesus falou é verdade. E para isso, gente, Deus, ele vai castigar toda a terra. Também de Israel, aqueles que só são 144 mil, né? Que vão ficar ali separados, vivendo nessa terra. E as pragas caindo nessa terra. Eu vou usar um exemplo, se você ficar e eu ficar, e um judeu separado, selado por Deus, ele ficar, né? Ele vai ver a maldição pegar em mim, eu ser feito como lixo sobre essa terra. Deus vai me causar dor, angústia, agonia, né? E aquele judeu que foi selado por Deus, não vai acontecer nada com ele. Estou falando de todas as pragas, né? Mas eles vão ver que realmente Jesus é o Senhor. E você que desobedeceu, se eu desobedecer, nós vamos ficar aqui para servir como exemplo, para testemunho, né? Que ele terá, tipo, é como se fosse um sinal, né? Que Deus falou e Deus cumpriu. Então diz aqui a palavra de Deus: pelo que também eu procederei com furor, e meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os escutarei. Então, gente, há um castigo, né, preparado para essa terra. Se você imaginar a descrição do gafanhoto, né, que está escrito aqui em Apocalipse. Eu ia ler aqui Ezequiel 13, eu vou aproveitar e ler já a descrição do gafanhoto para vocês terem uma ideia. Jesus fala assim, que haverá aflição como nunca houve, né? Nunca houve, nunca haverá depois dela. Diz aqui: mas tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranhas fala, e de língua difícil, cuja palavra não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvido. Então, veja bem, Deus fala assim: olha, eu vou te enviar para um povo que conhece a sua língua e conhece a palavra de Deus. Vamos dizer logo em português claro. Não é um povo estranho, porque se eu tivesse te enviado para um povo estranho, eles te ouviriam. Então você vê, se Deus tivesse enviado irmão Alex, a um povo estranho, né, que não conhece Deus e de fala difícil, eles me ouviriam. Mas como Deus me envia para um povo que conhece a minha língua, que conhece a palavra de Deus, eles não escutam. Isso fala aqui no versículo 6. Agora vamos para o versículo 7. Mas a casa de Israel não irá te ouvir, nem te dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Então, vamos ler Apocalipse para finalizar esse vídeo. Então, o irmão Alex não desviou, mas me perturbei, né, pelas palavras do Senhor, por sua santidade, e vendo o que está acontecendo no mundo, gente. Não é uma coisa assim que aconteceu aqui, né, e morreu ali, não. É uma coisa que está acontecendo com frequência no mundo cristão, né. Se tornou um mundo evangélico que não tem Deus verdadeiro, né. E Deus fala: não castigaria eu essas coisas? Aí você pergunta: mas a minha igreja, irmão Alex, é a certa. Mas a minha igreja, você não fala bem da minha igreja. Mas a minha igreja, você não fala as qualidades da minha igreja. Mas a minha igreja, irmão Alex, você não fala, sabe, você não elogia a minha igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, pastor, obreiro, diáconos, evangelistas, seja lá qual for o seu ministério, qual for a sua parte no ministério, nós postamos vídeos. Esse vídeo eu vou postar em muitas páginas, né? Os vídeos que eu posto em muitas páginas, existem, não muitas páginas quando eu falo, de muitas pessoas que procuram a Deus, né? É assim, eu posto e tem gente que exclui, né? Porque eles negam ao Senhor que os resgatou, né? Então eles querem agradar o homem, por isso que eles não deixam o nosso vídeo na página deles. Eles querem agradar o homem, eles sabem que é verdade, né? É como aquelas pessoas que procuravam Jesus só
no cantinho, né? Não é uma pessoa que assume Jesus e bate no peito, fala, não, eu tenho Jesus, a palavra de Deus é essa. Então, se você tem uma igreja que você diz que é a igreja certa, que é a igreja que isso, que é aquilo, então por que você não fala para as outras igrejas que eles estão errados? Por que vocês não pregam que eles estão errados? Por que vocês não vão na rua? Por que vocês vão na rua só para evangelizar quem não conhece a palavra? Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Existe uma lei determinada por Deus, um mandamento de Deus, a qual diz o seguinte. Deus fala sobre a atalaia. Eu quero que você entenda assim, quando as pessoas verem que a espada do Senhor ela vem, né? O atalaia ele deve saber e anunciar, né? Para que as pessoas venham se arrepender. E quando ele faz isso, o atalaia do Senhor, a palavra de Deus ela mostra que ele livra a alma dele. Por que ele livra a alma dele? Né? Mas tu livra a tua alma. Ou seja, gente, que quando você não fala, a tua alma está presa. Então temos que entender o que diz a palavra de Deus ponto por ponto, porque os pastores não pregam, né? Eles usam isso aí que você tem que evangelizar para quem está fora da igreja, para quem está no mundo, para quem não... Ah não, quem tem Jesus ali tem Jesus. Não. Se você vê o teu pastor se desviando e você não o avisa, você está com a tua alma presa, porque você não falou e Deus vai cobrar de você. Ah não, deixa o meu pastor, se ele está errado ele se vire com Deus. Não. Ah, deixa o irmão ali, se ele estiver errado ele vai pagar com Deus. Não, você tem que falar. Eis que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas, elas transformam essa passagem no seguinte: eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter vida boa para a pessoa ver, não, aquele ali serve a Deus porque tem dinheiro. Não é isso não. Aquele que serve, ele não é negligente à palavra de Deus. Ele obedece. Por que eu me perguntava, por que Jeremias? Você vê Jeremias, gente, o cara apanha, o cara geme, o cara sofre, o cara vai falar a palavra, ele toma cacetada, mas por quê? Porque ele sabia, se ele não falasse, o castigo dele seria pior na mão de Deus. Servos de Deus falam assim, foi-me imposta essa obrigação, e né, se ele não anunciar o evangelho. Então você que está vendo as coisas erradas, você não fala. Eu quero dizer para você o seguinte, além de você estar numa igreja errada, porque o teu pastor não ensina, por mais que vocês se acham os santos entre as igrejas, a tua igreja ela vai ficar, porque a alma de cada um está presa, porque isso é o que diz a palavra de Deus. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, Apocalipse, né? Onde eu li 144.000, Apocalipse 7, né? Eu estou procurando depois, que fala dos que vão ser separados, né? Vamos ver aqui, a quinta trombeta, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela do céu caindo na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela, né, que ela vai cair dos céus, o que é ter a chave, né, do poço do abismo? Ela já está com uma direção já determinada por Deus, um lugar que ela vai cair, que ela vai destruir um determinado lugar, né, e ela vai abrir um poço, né, onde vai sair esse tipo de criatura. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder como o poder que tem o escorpião na terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não tem nas suas testas o sinal de Deus. Que sinal é esse? É onde dizem Apocalipse 7, né, que é os 144.000, né, que é do povo de Israel. Você não é de Israel, eu não sou de Israel, né? E se você é de Israel, né, é que você esteja perante o Senhor, né, a face do Senhor. Porque se você não é, né, porque esses 144.000 são aqueles que, né, não se misturaram, que guardam, só que assim, eles têm que testemunhar, né, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que veio sobre essa terra para salvar, né,
E foi-lhes permitido que não os... Aqui ó, versículo 4, 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos emparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia uma como coroa, semelhante a ouro. E os seus rostos eram rostos de homens. E tinham cabelos como cabelo de mulheres. E os seus dentes eram como dentes de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos de escorpião, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então você vê, gente, que há, né, um mal preparado, né, mas as pessoas não... Você não vê isso, né? Ser lido, você não vê isso ser falado. O que passa mais é prosperidade, é pula-pula, pega-pega, é safadeza, é adultério, prostituições, abandono da palavra, idolatria, feitiçaria, as igrejas têm amuletos, né? Vendas. Então, eu fiquei muito abalado, né? Por causa da palavra de Deus e da sua santidade. Me veio uma tormenta muito grande em ver o que se fazem nos altares e comparar com a vontade de Deus. Nós vemos que o homem, ele já está querendo ser dono do próprio nariz, né? Que não quer mais Deus, não quer saber mais de Deus, não busca Deus, são como, né, errantes sobre a face da terra, né? E eles desejam isso, o povo deseja, esses líderes, né? E dá uma tristeza muito grande, gente. Então acompanhe os vídeos, né? E você vai ver exatamente o que a gente pregou aqui, né? Para você ver que se o fim não está muito mais próximo, muito mais, gente. Você vê nesses vídeos, você vê nessa pregação que estamos trazendo para você hoje, você vai analisar que realmente não falta mais nada, né, para Jesus voltar, né? Só falta Deus mandar mesmo, né? Que ele disse que nem ele sabe o dia nem a hora, né, mas somente o Pai. Então a gente vê que muitos, né, como a palavra diz, né, entrarão pela porta larga e esquecem, né, que o dia do Senhor, que a vida do Senhor será como nos dias de Noé, quando as pessoas não vão estar esperando, né, vão estar totalmente assim, sabe, desapercebidas, né, e muitos se lamentarão. E quem é que vai se lamentar, né? Imagina você estar aí na tua igreja, está buscando, está querendo Jesus, está achando que está salvo, Jesus não vem, né, para você, né? Ele vem para as outras pessoas, arrebata o povo que está separado mesmo, que está esperando de verdade, que está observando os mandamentos, as escrituras, e você fica. Você com certeza vai se lamentar. Uma pessoa que está no mundo, gente, dançando samba, forró, funk, né, que sabe, não está nem aí para nada, né? Jesus voltar para ela, tanto faz, ela vai à noite mesmo para balada, ela não está preocupada com isso. Mas você que é de Deus, se você ficar, com certeza você vai lamentar. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, dizer para você assim, que eu achava uma coisa e eu vi que, né, é pior do que eu imaginava. Se eu achei que os pastores estavam desviados, eu percebi, né, coisas muito piores, né, que eles estão desviados, estão desviando multidões para o inferno, né, mas que você possa estar atento ao som da buzina. Me agradeço a oportunidade, né, que você possa ouvir, gente, os gritos que o Senhor dá desde os céus ao teu ouvido, para que você venha acordar desse sono, né, que seu pastor colocou você para dormir, que é o sono da morte, e que você possa ouvir, né, e acordar e despertar.
Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.